Faz 2 anos que eu tenho sofrido assédio virtual e agora eu decidi abrir e trazer isso pra cá, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Quando eu decidi gravar esse vídeo, eu fiz questão de ir no Google e justamente pesquisar o conceito de assédio, justamente para que eu não passasse por sensacionalista ou estivesse falando besteira. Então, eis aqui o conceito. O que acontece? Faz 2 anos, então, que eu tenho vivido uma história que realmente parece história de novela, é uma coisa inacreditável, mas que pode acontecer com você. Eu já vi acontecer em contextos semelhantes com outras pessoas ao meu redor, e para que isso não se repita, a gente tem que entender um pouquinho mais. Se você der uma olhada rápida no meu Instagram, você vai ver que eu falo bastante sobre autoestima. E dentro da autoestima tem algumas ramificações. Então lá eu foco muito na autoestima relacionada ao emagrecimento, ao sobrepeso e também a autoestima relacionada ao relacionamento. Por quê? Nós escolhemos parceiros conforme a forma como nos vemos. Então, se eu me vejo meio porcaria, é óbvio que eu não vou escolher alguém muito bom para estar do meu lado, eu vou ir para aquela mente, tá? Por que eu estou te sinalizando isso? Porque essa história, ela me trouxe ensinamentos valiosos sobre a forma como eu me via. Então, você vê que vai ter várias distorções aqui. E eu quero apontar esses meus erros e também os erros da outra parte, justamente para que você não caia nessa malha fina. Eu sempre gostei de música clássica. Até que um dia eu fui visitar o meu avô e ele tinha um teclado velho. E ele me deu aquilo de presente. Eu pensei, agora é o meu momento, então, de entrar para esse mundo da música e fazer disso um hobby. Nisso, eu decidi, então, que eu ia buscar professores online para começar a fazer essas aulas. E eu falei com pessoas de várias partes do Brasil para ter orçamentos. Nisso, eu cheguei a esse rapaz, esse professor de piano, que morava no Rio de Janeiro. Só que coincidiu de quando eu conversei com esse rapaz, ele foi muito solícito, ele foi muito educado, o teclado que o meu avô me deu parou de funcionar. E ele me sugeriu, Érica, você vai ter que comprar outro. Eu falei, ok. Nisso eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, para conseguir comprar, então, e aí eu comprei esse piano que tá aqui do meu ladinho. E voltei a falar com ele. O primeiro sinal que eu ignorei nessa história foi o seguinte: eu fiquei 6 meses esperando, né, e me enrolando para comprar esse piano. Nisso, este professor, casado, ele já tinha me colocado nos melhores amigos dele. E eu lembro que na época eu achei isso estranho, mas o meu pensamento foi, ok, ele tá querendo forçar uma relação aqui para que eu seja aluna dele, tá querendo vender e ok, tá tudo bem. Eu achei estranho, mas a vida seguiu. Quando eu consegui comprar o piano, então eu chamei ele e aí nós iniciamos as aulas. Nós fazíamos aulas semanalmente. Então, sempre que eu estava nessas aulas, eu conseguia ouvir a esposa desse professor de fundo, conversando, né, e falando alguma coisa com ele e fazendo o trabalho dela. Nós começamos a desenvolver uma certa amizade à distância. Então, eu conhecia ele, conhecia por voz a esposa dele, ele tinha visto minha mãe, né, porque eu morava com a minha mãe, e assim foi se estendendo por um tempo. Passou alguns meses, eu percebi que ele começou a falar muito da vida dele e me dar menos aula de piano. Então eu tava lá tocando, tentando, aprendendo, tocando ali as teclinhas, e ele falando da vida dele e eu fazendo aquilo pra ver se ele se tocava de que vamos voltar pra cá. E às vezes a gente passava a maior parte da aula e eu não tinha efetivamente a técnica e não treinava piano. Esse é o segundo sinal vermelho a meu respeito naquela época. Eu não conseguia colocar esse limite, mesmo sendo psicóloga e mesmo trabalhando com isso. Na época eu tinha essa dificuldade de colocar esse limite de, ei, fulano, eu tô pagando aqui, vamos, né, se mexer. Eu não fiz aquilo. Então aqui foi um dos erros que eu cometi nessa história. E nisso se passou um tempo, eu já tava ficando mais incomodada, mas eu não fiz nada a respeito. Nessas conversas que nós tínhamos, ele sempre exaltava muito essa esposa dele e falava muito bem dela e toda essa história. No entanto, teve um momento que ele começou a reclamar dela pra mim e falou que ia se separar e que eles estavam em processo de separação já. Não deu, acho que 2, 3 semanas, eu não me recordo exatamente as datas. Em outra aula, ele chega pra mim e me sinaliza que ele estava gostando de mim, que não sei o que lá, 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 lá. Por eu saber utilizar algumas habilidades sociais, eu lembro claramente que na época eu sinalizei pra ele, eu tentei validar no quesito, fulano,
que bom que tu falou isso, né? Que isso não é mais um motivo de angústia pra ti, lá, coisa assim. Mas em nenhum momento eu deixei claro, eu abri essa porta de que ele tinha uma chance comigo. Eu não deixei isso aberto. Só que ele ignorou completamente o que eu falei após ele ter me sinalizado que gostava de mim e tudo mais. E ele sentiu aquele alívio tão grande e ele achou que ele tinha um contatinho. Nisso, nos próximos dias, ele começou a encher meu saco, me mandar muitas mensagens e coisas assim. E eu lembro que eu não respondi as mensagens à altura dele e ele queria fazer isso por videochamada. Eu falei, Fulano, eu não vou te ligar. Eu não vou te atender. E ele ainda comentou que ele ficou incomodado com aquilo, que ele achou que foi uma falta de respeito, algo nesse sentido. Eu lembro que na época, isso aqui foi outro sinal, que eu ignorei. Eu falei, mas que desaforo. E ignorei. Ok. Passamos e tentamos manter assim a aula como amigos e vida que segue, cada um no seu estado. Eu moro em Santa Catarina e ele morava no Rio de Janeiro. Na aula seguinte, a gente chegou à conclusão de que não ia ter como a gente manter as aulas e aí decidimos parar. Nós ficamos uma hora com ele tentando me dizer adeus e quase chorando ali no meio. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. E aí a aula finalizou, acabou. No que acabou, eu pensei, tá, agora essa história acabou, me livrei. Ele me manda mensagem dizendo que ele queria continuar e que ele tava enganado e lá. Eu falei, Fulano, agora não tem mais choro, agora a gente finaliza por aqui. Ok. Nesse meio tempo, eu estava lançando um curso, um programa de emagrecimento com uma amiga minha que é nutricionista. E aí, para fazer esse lançamento de vendas, eu fiz uma sequência bem extensa de fotos minhas do meu processo de emagrecimento para que depois eu lançasse o programa. Ele viu essas fotos e ali ele já tinha feito algumas vezes, né, de começar a comentar incessantemente nos meus stories coisas aleatórias. Ele viu aquela sequência e ali ele foi uma atrás da outra, comentando tudo. E que eu era linda, eu era maravilhosa. Eu vou ir deixando prints aqui. E era perceptível que ele voltava àquela sequência porque ele comentava fora da ordem. Então ele chegou a ver aquilo algumas vezes. E aí ele decidiu que ele ia entrar no programa de emagrecimento, porque ele tinha sobrepeso. Eu lembro que eu questionei ele. Falei, Fulano, tu tem certeza disso? Porque eu só quero que tu entre por esse motivo, não por mim. Ele falou que sim, e ainda falou pra mim outro erro que eu cometi, que eu acabei permitindo, porque eu não sabia onde essa história ia escalar, que ele era uma forma dele me ver. Falei, ok. Nisso, iniciamos o programa de emagrecimento e ficou algumas semanas, onde estava tudo bem. Nós sempre nos víamos em grupo, então era eu, a nutricionista e todos os participantes do grupo, interagimos e ok. E ele seguia nesse processo de comentar as minhas coisas nos stories, de acabar o grupo, ele lá me parabenizar no WhatsApp, e assim, e eu não dando corda, mas eu respondia. Outro erro meu. Até que um dia eu coloquei uma foto da minha mão. E ele teve essa resposta aqui, sinalizando que me amava. E naquele momento, eu acho que ele sentiu tamanho constrangimento, ele me bloqueou. Ele me bloqueou, ele saiu do grupo de emagrecimento, ele bloqueou a nutricionista e assim mais. Eu lembro que por conversar já com alguns amigos e esses amigos me sinalizarem, Érica, para, Érica não responde. Eles estavam já me orientando e eu pensando, não, mas isso não vai dar nada, não vai dar nada. Outro erro meu. Justamente porque, por essa dificuldade de colocar esse limite, eu acabava ficando com aquele desconforto todo pra mim, tanto que eu pagava pra não ter aulas e eu seguia fazendo isso. Passado algumas semanas, ele volta me dizendo que ele tava com depressão, que ele tava muito mal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mandar dizendo que ele tava com depressão, mas que isso não era culpa minha. É óbvio que não era culpa minha. Que não era culpa minha, lá. Ali eu comecei, foi muito difícil eu ser mais grosseira com ele. Eu falei, e ele me pediu indicações de psicólogos. Eu encaminhei só os contatos, eu não queria muito saber. Nisso, ele começou também de novo a falar outras coisas, umas coisas absurdas. Naquele dia que ele começou, eu lembro que era um dia durante a semana de manhã cedo. Eu ia receber um amigo na minha casa, na casa da minha mãe, pra gente tomar café. E eu deixei o celular de lado e fui conversar com esse amigo. No que eu pego depois o celular, ainda com esse amigo na minha casa, eu só vejo mensagens dele ele me dizendo de que ele ia para minha casa, de que ele precisava conversar e resolver isso comigo pessoalmente. E assim ele começou e me pedindo qual era o melhor bairro para ele ficar na minha cidade. Naquele momento eu falei, cara, agora chegou o limite, vou ter que bloquear. Eu falei, fulano, não tem como.
eu vou te bloquear. Espero que tu faça tratamento, que tu fique bem. Falei algo nesse sentido. Bloqueei. Fui pra academia com esse meu amigo. Isso a gente seguiu conversando e tudo mais. No que eu pego depois da academia novamente o meu celular, ele está no meu Instagram, porque eu bloqueei ele só no WhatsApp. No Instagram eu não bloqueei. No Instagram ele começou a me mandar um monte de mensagem e ele mandava áudios. Ele mandou áudios, esses áudios eu tenho, soluçando, dizendo que ele sempre me amava, de que. Eu lembro que aquilo começou a ser engraçado na hora. Porque eu olhava pro meu amigo e falei, meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Bloqueei também. Nesse momento, isso eu conversando com esse amigo que estava ali comigo e com outras pessoas próximas ao meu redor. Um outro amigo me falou, Eric, ele não vai parar. Ele vai começar a te ligar. Não deu outra. Isso era antes do meio-dia. Antes de ir trabalhar, ele começou a me ligar incessantemente, porque eu estava bloqueando ele. Naquele dia, ele me ligou a tarde inteira. Ele criou um fake. Ele falou para me mandar mensagem. Ele mandou mensagem para minha mãe. Ele mandou mensagem para essa minha amiga, que fez parte do grupo, né? Que também auxiliou ele. Ele ficou a tarde inteira tentando fazer esse contato comigo. Chegou no final do dia, eu tava preocupada, já não sabia mais o que fazer, e um desses amigos me falando, Érica, faça um boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência. Outro ponto que eu também ignorei, porque eu achei que isso também não ia escalar, mas foi um erro meu. Eu decidi, então, eu combinei com esse amigo, falei, olha, tu vai dizer pra ele que tu é meu namorado, pra ele me deixar em paz. E aí eu desbloqueei ele, eu ameacei ele, falei, fulano, se tu continuar me incomodando, me perseguindo, eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. E bloqueei novamente. Mandei mensagem para esse amigo fazendo esse pedido, no que eu recebo o seguinte print. Esse amigo falou pra ele, olha, cara, eu tô ficando com a Érica, lá, deixa ela em paz. Ele teve uma revolta ali, mas logo ele manda a seguinte mensagem. Ok, fulano. Agora sim, um motivo concreto. Quando eu li aquela mensagem, aquilo me deu mas tanta raiva. Como assim um motivo concreto? Eu ter ameaçado, eu ter dito não era concreto o suficiente. Ali eu instalei todo o resto de nojo que eu podia ter por esse cidadão. Todo o resto. Porque eu precisava de outro homem para isso. Ok, passei raiva e ali passou. Agora eu não consigo lembrar com tamanha clareza de todos os eventos, mas depois eu comecei a tirar print de todos esses. Eu sei que passou um tempo assim, que tava tudo ok, essa história em tese tinha finalizado. Nisso, alguns meses se passaram, até que certo dia eu tava mexendo no meu iPad e, a princípio, as mensagens, sabe quando a gente manda mensagem mesmo, não pelo WhatsApp, como faziam os incas e os maias? As mensagens do iPad para o iPhone sincronizavam. E teve uma mensagem dele que não sincronizou. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que aquilo não sincronizou. E nessa mensagem, dizia, eu acho que eu tenho print, dizia a seguinte questão, de que ele meio que não se conformava, de que ele sabia onde eu trabalhava, de que ele ia até o local e tudo mais. E eu vi essa mensagem meses depois dessa última conversa. E eu lembro que aquilo, quando eu vi, me assustou quando ele me falou do local. Por quê? Porque como a gente conversava muito, eu sabia, imagino, que eu tinha sinalizado em que cidade eu morava. Mas eu não sabia se eu tinha falado onde eu trabalhava ou coisas assim. E aí fiquei assustada, não fiz o BO. Outro sinal vermelho, outro erro que eu cometi. Eu jurei pra mim mesma, falei, se esse cidadão aparecer novamente, então farei o BO. Me enrolei novamente. Não deu outra. Chegou no meu aniversário, eu faço aniversário dia 30 de agosto, eu recebo uma mensagem dele, me desejando feliz aniversário. Lá eu calmamente respondi. Calmamente não tava calma, não, mentira. Eu respondi pra ele, falei, fulano, lembra daquela vez que me mandou mensagem? Então, eu jurei pra mim mesma, fulano, que eu ia fazer um boletim de ocorrência se você me mandasse mensagem. E aí aquele canal que eu tinha ali com ele pelas mensagens do iPad, eu não sabia como bloquear. Eu não sabia o que fazer, o que tinha acontecido, não. Então eu comecei a ficar meio desesperada. Falei, meu Deus, esse cara tá tendo um fácil acesso a mim, porque todo o resto tava bloqueado. E as pessoas que ele conhecia, né, que tinha acesso a mim, também já tinham bloqueado ele. Eu sei que ali a gente começou a discutir, e uma das insanidades que ele me falou foi a seguinte, que era mentira, ele que tinham hackeado o celular dele, que não era ele que tinha falado aquilo. Mas antes disso, eu acho que ele comentou assim, de que desde o início eu queria fazer mal pra ele. Que o meu objetivo era fazer mal pra ele.
E eu lendo aquilo, eu falava, meu Deus, não é possível que eu tô vivendo uma coisa dessa. E aquilo começou a me assustar. Mas eu não respondi. Quando ele me fala dessa questão de que ele tinha sido hackeado, aquilo ali me deixou puta da cara. Falei, cara, não é possível, porque eu tenho uma raiva quando me tiram pra idiota. E foi o que ele fez. Aí eu respondi, e acho que tentei bloquear de novo e algo assim. Mas eu respondi, tô achando que eu sou idiota? Pelo amor de Deus. Eu sei que depois eu consegui responder. Responder, não. Eu consegui bloquear ele. E assim passou um tempo. Eu fiz o boletim de ocorrência depois de muito esperar. Mas a história não acaba por aqui. Passado um tempo, aquele rapaz que ele achava que era o meu namorado, ele começa a perseguir esse garoto. Então ele começa a curtir as coisas dele. Então ele faz um fake. E aí nesse fake ele segue ele e a escola de música dele. Então ele faz para que a gente veja. Porque todo Instagram estranho ou sem seguidores que me seguia, eu bloqueio. Eu não consigo deixar a minha conta bloqueada, mas eu bloqueio essas coisas estranhas. Então, hoje em dia eu não tenho mais contato, porque eu não vi mais pessoas estranhas me seguindo. E ele fazia isso só com aquele cara, ele não fazia isso comigo. Até que um dia esse meu amigo veio aqui em casa e aí a gente voltou pra outra cidade porque eu me mudei. Nós voltamos pra outra cidade juntos. E nessa outra cidade que a gente tava indo, nós tiramos uma foto. Era 8 horas da manhã. Ele já tinha visto os stories desse meu amigo. Porque ele começou a ser mais cara de pau. Curtir os stories desse meu amigo e vídeos na conta dele. Então ele não fazia mais pelo fake. E aquilo começou a me deixar um pouco aflita. E eu pensei, meu Deus, o que que esse cara quer? O que que esse cara quer? Ele não tava mais me perseguindo, ele tava perseguindo outras pessoas. E eu lembro que lá eu fiz algo que não devia ter feito. Fui e desbloqueei e falei, seu maníaco, o que que tu quer? Me deixa em paz. Deixa ele em paz. E aí bloqueei. Ficou sumido por um tempo. Passou outras semanas, eu recebo novamente, em um outro número, um print. Um print não, uma mensagem. Respondendo o BO. E ele me disse que ele se sentiu invadido, porque eu tinha passado o número dele pra alguém, eu só passei pra polícia, e ele já não morava mais no Brasil. E falando mais umas baboseiras. Nisso eu não vi essa mensagem. Naquele mesmo dia à tarde, ele me manda um vídeo dele tocando piano e me manda mais uma mensagem. Fui lá e bloqueei. E ali passou um tempo, eu não fiz outro boletim de ocorrência, recém tinha feito. Nisso eu me mudei de cidade. Hoje em dia, eu comecei a sinalizar a cidade que eu me mudei depois de um ano. Um ano eu comecei a falar que eu morava em tal cidade. Senão eu não sinalizava, porque eu tinha medo. É uma cidade muito maior do que a que eu tava, eu não sabia o que poderia acontecer, mas eu tinha medo. Passado meses depois disso, não tivemos mais notícia. Eu lembro que certo dia eu estava no Uber, era uma sexta-feira à noite, eu tinha ido no mercado. E eu conversando com o cara do Uber, eu abro meu celular e vem uma mensagem nova. E aí eu sempre acho que é um novo paciente. Eu clico a mensagem, é um vídeo dele tomando vinho. E sei lá o que ele tá fazendo, tentando me sensualizar. Eu lembro que quando eu vi aquilo, na hora eu gelei. Eu travei, pensei, meu Deus, ele tá aqui. Eu estava no carro, estava em movimento. Mas o pânico era tanto que eu falei, meu Deus. E aí tá, consegui me acalmar, cheguei em casa, depois contei para as pessoas próximas a mim, porque agora eu sempre conto o que tá acontecendo para que elas saibam caso um dia se acontecesse algo. E bloqueei, e ficou assim mesmo. O que aconteceu novamente? Essa semana eu acordei e aí também tinha uma nova mensagem, e aquele número tinha sido bloqueado o anterior. Tinha uma nova mensagem e eu vi um vídeo de uma mão numa praia e tudo mais. E eu não sabia o que que era, fui lá e mandei. Bom dia, posso ajudá-lo? E aí depois eu vi que ele respondeu, eu vi que era ele, bloqueei novamente. Até agora a história finaliza aqui. Eu realmente não acredito que ela acabe aqui. Eu vou fazer outro BO. Coisas importantes aqui. Quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiquei com receio sobre esse conceito, né? De assédio, se eu não estava aumentando muito isso ou não. A questão é, o medo é legítimo. O cansaço de ter que pensar, eu ter que perder o meu tempo, que é o único recurso que não volta, para eu ter que fazer uma ameaça a alguém que não entendeu. Então, o nível de distorção dessa pessoa, ele é muito grande. E eu tentei ir apontando todos os meus erros para que você visse que, por medo de desagradar o outro, eu fui me desagradando e essa história foi escalando em níveis absurdos que eu não sei onde vai terminar. Então, o grande objetivo desse vídeo não é eu te contar que eu sofro esse assédio, mas sim que você não repita.
Mesmo com alguém que você possa pensar, não, Erika, mas esse aqui não chegaria tanto. Não repita. Seja a pessoa grosseira. Não deixe que os desconfortos alheios te afetem. Seja você a causar esses desconfortos para que não aconteça isso. Um adendo importante. Um desses dias, esse amigo, que era o meu namorado, ele falou pra mim, falou assim, Erika, tu foi fraca. E eu lembro que quando ele me sinalizou isso, eu fiquei muito incomodada. Eu falei, que absurdo, como assim eu fui fraca? E depois eu parei pra refletir sobre o que ele me falou e ele tinha razão. Eu fui fraca. Por eu não conseguir desagradar o outro, eu fui fraca. Falei, ok, tá, aprendi. E é justamente esse é o motivo que eu quero te trazer isso para que você não seja, para que você não distorça esses conceitos para chegar a esse ponto. E nisso contando para um amigo, muito tempo para um outro amigo, muito tempo depois, esse amigo ele conversou com um rapaz, esse amigo é homossexual. Ele conversou com um rapaz e tinha uma intenção amorosa, coisa qual no meu não tinha. Só não quer dizer. Ele conversou com um rapaz e eu vi que esse rapaz, ele tinha comportamentos muito semelhantes, falas semelhantes a que esse professor de piano tinha comigo. Então ali eu via, por exemplo, ele querendo tirar o outro pra louco, ele dizendo que a culpa disso tudo era do outro, como aconteceu comigo, que desde o início eu quis fazer mal pra ele. Então tu vê esse comportamento similar, sabe? E isso eu acho muito. Eu comecei a ver, aquilo começou a me assustar, porque eu vi aquele amigo me mostrando o fim e falei, meu Deus, isso tá na cara, tu já viu essa situação acontecer comigo? Não repita. Não repita. Então eu espero genuinamente que você consiga tirar algo disso, que você consiga não repetir isso, que se você souber alguém que passa ou já passou por isso, mande esse vídeo justamente para que esse conhecimento vá para mais pessoas. E por muito tempo, eu me cobrava, do tipo, meu Deus, como é que eu não vi, né, essas distorções? E eu cheguei à conclusão, eu não vou sinalizar em voz alta o que eu acho que esse cara tenha, porque alguma coisa ele deve ter. Mas é uma parcela pequena das pessoas que distorcem tanto, mas tanto, mas tanto essa realidade, porque, né, cria uma ilusão na cabeça dela e ela vai longe. E eu quero que você entenda que a gente estuda muito mais, tanto em nível de clínica e pesquisa, o que acontece muito mais. Então, por exemplo, você vai ver muitos estudos sobre ansiedade, você não vai ver tantos estudos, sei lá, sobre um transtorno raro que tem em 1% da população. Então, eu tentei deixar isso muito claro para que você entenda quais foram os meus erros aqui, porque eu tento aprender com cada erro que eu tenho para não repetir. Quais foram as insanidades e os absurdos desse indivíduo e que você não caia nisso, tá? Para fechar, eu ouvi isso da Lara Nesteruk e casa tanto com essa situação, o perigo de um homem inofensivo. Sabe aquele homem que tu disse que não mata uma mosca? Esse protótipo, esse cara, era exatamente assim. É o cara do bem, o cara da paz. Tu diz não mata uma mosca. Eles são os mais perigosos.